Meus amados, prestai atenção no que eu vou te dizer aqui. É de pouco conhecimento de algumas pessoas em que o mundo espiritual ele tem poder sobre o mundo da matéria. O que ocorre no mundo espiritual vai determinar a história do mundo natural. O que ocorre no mundo espiritual vai determinar a história da sua vida. O senhor está brincando? Não. Estou falando de Bíblia. Estou falando a verdade. O que o senhor está querendo dizer? Se uma pessoa estiver na mão do diabo, o que ele fizer com essa pessoa no mundo espiritual vai acontecer aqui na terra. Se a pessoa, preste atenção nesse detalhe, quando o diabo queria tocar em Jó, ele foi aonde? Diz a Bíblia que ele foi até a presença de Deus pedir permissão para tocar em Jó. E Deus concedeu ao Satanás a permissão de tocar em Jó. Então veja que primeiro ele vai no mundo espiritual. Segundo, ele atua na terra. Então olha só, o que ocorre no mundo espiritual rege as nossas vidas da terra. Se você quiser modificar, o que é modificar? Eu não gostei dessa mesa, quero ela redonda. Ah, mas não tem jeito. Não, então une as duas peças e eu quero ela redonda. O que vai acontecer com essa mesa aqui? Ela vai ter uma modificação. Então, se eu quero modificar o mundo que me rodeia, que não está bom, que está muito atrapalhado, qual é o primeiro passo? Eu tenho que fazer essa mudança no mundo espiritual. Não adianta. Se você quiser, vai ter que ser assim. Não há outro meio. Você quer ver uma coisa? A pessoa hoje vai para um terreiro de macumba. Ela quer atrapalhar a vida de uma pessoa, de uma mulher, de um homem, de um empresário, de um vizinho, de uma vizinha. Ela vai mexer primeiro com o mundo espiritual. Ela vai pedir os poderes das trevas para destruir aquela pessoa. E esse ponto de contato em que essa mulher ou esse homem está buscando o mal, vai atingir a pessoa. Então olha só, o que eu observo aqui? O que eu vejo aqui? Eu vejo o seguinte, olha só, se eu quero modificar o mundo que me cerca, transformar minha vida, afetar o pensamento de minha pessoa, que eu venha fazer esse tipo de mudança, primeiramente nas dimensões espirituais. O reino das trevas, que opera como um governo espiritual sobre quase toda a terra. Isso é assustador, não é? O reino das trevas que opera como um governo em toda a terra. Então vamos lá. O que está acontecendo na sua vida? De onde veio? Como surgiu? De que forma veio acontecer? Mundo espiritual primeiro. Mundo espiritual.
Existem ciclos que Deus marcou para encontrar com o homem, ter um encontro com o homem. Ciclos anuais. Festa do tabernáculo, festa do Pentecoste e agora a festa da Páscoa. O adversário que quer te destruir, acabar com a sua vida, ele também tem os seus ciclos fortes. Os satanistas têm os ciclos fortes de encontro com as trevas. Dia de ação de graça, Halloween, dia da paixão de Cristo e do Natal. A paixão de Cristo, que nós, que somos servos de Deus, nós que cremos no poder de Deus, a paixão de Cristo, aqui ó, a morte de Cristo, a paixão de Cristo. Se você não sabe, isso aqui modificou a história da humanidade. Mas isto aqui já tinha acontecido no mundo espiritual. Incrível. Já sim. Olha aqui em Hebreus. Se você pegar a sua Bíblia, olha só o que diz. Hebreus 9, 26. De outra maneira, necessário fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. De outra maneira, necessário fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, aí, olha só, presta atenção, isso aqui é profundo, isso aqui é Bíblia. Vou repetir para você poder ter uma memória abençoada. De outra maneira, o verso 25. Nem também para si mesmo se oferece muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano, entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Cristo vem morrendo. Chega um momento em que essa morte no mundo espiritual tem que se materializar. Essa morte espiritual, desde a fundação do mundo, ela vai se materializar. Ela está acontecendo no mundo espiritual. Desde, olha só, muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas, agora, na consumação dos séculos, uma vez manifestou aquilo que estava manifestando no mundo espiritual. Aniquila o pecado pelo sacrifício de a si mesmo. E não fica só nisso aqui, quer ver? Apocalipse 13. Olha só. Apocalipse 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. O que diz a palavra de Deus aqui. Vamos para o 9. Vamos para o 9. Abriu o poço do abismo, versículo 2. Subiu o fumo do poço, como fumo de uma grande fornalha, como fumo do poço, escureceu-se o sol e o ar. Do fumo vieram gafanhotos sobre a terra. Lhes foi dado poder, como o poder de quem tem escorpião da terra. E foi dito que não fizeste dano à erva da terra, nem verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na sua testa o sinal de Deus.
O que ele está dizendo aqui? Ele está falando de algo que vai acontecer nesses últimos tempos, e algo horroroso, tremendo e muito triste. Uma catástrofe terrível, terrível, que vai acontecer na face da terra. E quem não tem o sinal de Deus irá padecer-se muito. Padecer como? Sofrendo. E mais na frente aqui, diz a palavra de Deus, que esse bicho, esse demônio, no versículo 11 do capítulo 3, e vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava com o dragão, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. O que ele está dizendo dessa besta? O que eu quero dizer desta besta? No Brasil já está acontecendo. O camarada foi aos Estados Unidos e trouxe o carimbo da besta e já colocou. E sabe o que a Bíblia diz? Que aqueles que receberem este sinal, os seus nomes serão tirados do livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Há quanto tempo esse livro foi escrito? João estava vendo no mundo espiritual o número da besta. João estava tendo uma visão espiritual do número da besta. E o número da besta não é o 666, 666. É algo espiritual que está se manifestando na terra. Porque quando João diz que o único lugar que vai encontrar isso será na palma da mão ou na testa. Um dos que estavam estudando esse chip, ele começou a experimentar esse chip no ser humano. E deu rejeição em todo lugar que ele punha. E ele percebeu que o único lugar que não dava rejeição é aqui e aqui, ó. Ele se converteu. Ele se converteu. Por que ele se converteu? Porque ele viu na Bíblia. Agora, aqui está dizendo que é na testa e na palma da mão. Como que João sabia que ia ter rejeição em todo o corpo, a não ser na palma da mão e aqui? Ele estava vendo no mundo espiritual. E agora está acontecendo. O cara chegou menos de uma semana, já vendeu 50 mil chip. A brasileirada está tudo já para colocar. Aparentemente parece uma tecnologia avançada. Eu chego assim no carro, com minha mão, o carro abre. Não vou precisar de carregar carteira no bolso. Não precisar de nada. Se alguém me sequestrar, começar a ir pelos cachorros, para achar cachorro que estava perdido. Mas esse negócio está aqui na Bíblia. E quem viu foi João, na ilha de Patmos. O que eu estou querendo dizer isso? Eu estou querendo dizer, meu irmão, que o mundo espiritual já tá falando do que vai acontecer na sua vida esse ano. O diabo, o que ele programou na sua vida, já está reservado. O que o diabo reservou para você esse ano, já está acontecendo no mundo espiritual. Entendeu agora?
todas as desgraças que vier na sua vida, primeiro tem que acontecer no mundo espiritual. Tá? Estou te dando exemplo aqui, ó, clássico, do que já está acontecendo. E tem muitos exemplos. Muitos exemplos. O que eu estou querendo dizer com isto? O que eu estou querendo falar com isto? O que eu quero falar com vocês é algo muito profundo. Abre a sua Bíblia aí, nas cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai escrever em 1 Coríntios 6, versículo 17. Preste atenção agora. Diz assim: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Vem comigo. Isso é profundo. Olha para mim. Olha para mim para você poder entender que eu quero aonde eu quero chegar. Diga comigo. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Diga comigo. É um mesmo Espírito. Então vem comigo. Presta atenção. Jesus fez isso aqui há quantos anos? Há mais de 2000 anos. Para frente ou para trás? Atrás. Você quer ver uma coisa que você vai assustar em Hebreus? Aquele sangue que Jesus derramou aqui, ele fala. Como? Hebreus 12. Não, 11 depois 12. Olha o que ele está dizendo aqui. Hebreus 11. Olha o que ele está dizendo. Hebreus 11, no verso de número 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Preste atenção onde eu quero chegar. Pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Fala o quê? Abre a sua Bíblia em Gênesis. Abre a sua Bíblia em Gênesis. Você tem que me acompanhar o raciocínio. Abre a sua Bíblia no primeiro livro de Gênesis. Vamos ver aonde aconteceu isso. Capítulo de número 4. Capítulo de número 4, verso 10. Eu estou dando Bíblia. E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Olha para mim. Quando Caim matou Abel, o sangue de Caim era justo. O sangue de Caim começou a clamar da terra ao céu. E Deus então ouviu e disse: Caim, o que fizeste a teu irmão? Fizeste o quê? Não fiz nada. Fez, porque o sangue do teu irmão está clamando. Aqui em Hebreus, no capítulo de número 11, olha o sangue de Abel falando aqui, ó. Olha a distância de um do outro. Olha a distância de um do outro. Esse acontecimento do homicídio, o primeiro homicídio, foi há muitos séculos, quando escreveu-se o livro de Hebreus. Olha o que ele diz. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, por ela depois de morto, ainda fala o sangue do camarada. Só que em Hebreus capítulo 12, o sacrifício de Cristo, no verso 24, Hebreus 12, 24, presta atenção.
e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expiação, fala melhor do que o de Abel. Você quer entender isso aqui? Quer entender isso aqui? O que eu estou vendo que você não está vendo aqui nesse símbolo? Esse símbolo aqui, ele não tem poder nenhum. Isso aqui. Eu estou falando algo espiritual. Tá? Senão eu carregava isso no pescoço aqui, ó. Isso aqui não vale nada. Isso aqui é uma madeira. Isso aqui é apenas algo espiritual. Porque, na verdade, o sacrifício de Jesus foi espiritual. Foi na terra? Foi. Mas o efeito dele é no mundo espiritual, não é na terra. Na terra ele morreu. Mataram Jesus. Pronto, matou. Mas qual foi o efeito? No mundo espiritual, mudou tudo. No mundo espiritual mudou tudo. Por que mudou tudo no mundo espiritual? Para mudar na terra. Para mudar na terra. Primeiro foi no mundo espiritual, para mudar na terra. Então vem comigo. O sangue de Abel, ele fala. Porque Abel era justo e ofereceu um maior sacrifício do que do Caim. Aí vem Jesus, o que ele faz? Jesus vem e ele é pregado na cruz. Entenda. O sangue dele é derramado. E a Bíblia está dizendo que o sangue de Jesus fala. O que o sangue de Jesus fala? Eu sei. Você não sabe? Eu sei. O sangue de Jesus é o seguinte. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O que é remissão? Te purificar do mal, para você não ser condenado. Entenda? Não precisa você abrir. Romanos 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação. Que condenação é essa? Por causa de Romanos capítulo 6, versículo 21. O salário do pecado. Então quer dizer que tudo aquilo que eu vou cometer de pecado, eu vou receber. Aí ele diz: o salário do pecado vai ser a morte, Celso. Você vai morrer. Vai morrer. Só que são dois tipos de morte: física e espiritual. Quem está no pecado, ele vai começando a morrer. Ele morre as coisas boas na vida dele. O diabo toma conta dele, ou toma conta dela. O diabo vai desgraçar a vida dessa pessoa. O diabo quer te matar, mas primeiro você tem que praticar o pecado. Porque se você praticar o pecado, o diabo tem direito de te matar. Só que o diabo não vai te matar fisicamente primeiro. Ele vai começar a te matar fisicamente, espiritualmente lá, para depois matar você aqui. Como que começa essa morte? Você começa a afastar de Deus, que foi a morte de Adão. Adão morreu para Deus, mas Adão ficava respirando. Como que ele morreu? No mundo espiritual de Deus, ele já estava morto. Aí Deus diz: agora você veio do pó, e do pó você vai voltar, porque você morreu para mim. Então, quando a pessoa começa a pecar, no mundo espiritual, ele começa a morrer. E quando ele começa a morrer no mundo espiritual, ele começa a ter o efeito aqui na terra. Tudo começa a dar errado. E quando tudo começa a dar errado, o final dessa pessoa, sabe o que é? Morte física. Pode observar para você ver. Então tudo começa lá. Você está entendendo? Quanto mais a pessoa vai aprofundando no pecado, mais ele está encurtando os dias dele aqui na terra. Como? Você não viu no Rio de Janeiro? Quem é que mais morre no Rio de Janeiro? Jovem. 17, 22, 25. Por quê? O cara está atolado no pecado. Entendeu? O cara está atolado no pecado. Morre cedo. Então preste atenção nesse detalhe. Como pastor, eu
vou fazer para anular o que está acontecendo lá no mundo espiritual, que vai me afetar da agora até dezembro. Olha, presta atenção. Se o mundo tivesse esse poder aí, que eu estou falando aqui, que nós tem, olha para mim. Se o mundo tivesse esse poder, ele estaria muito mais, o mundo lá fora, estaria muito mais praticando do que você. Por quê? Quem é que não quer evitar a desgraça lá na frente? Quem é que não quer evitar chorar lágrimas de sangue lá na frente? Quem é que não quer evitar de má notícias lá na frente? Todo mundo quer, mas eles não têm esse poder, mas nós temos. Como? Nós temos. Eu tenho e você precisa ter. Como? A Bíblia diz, vai para Romanos capítulo 6. Se você entende Bíblia, eu estou dando Bíblia. Olha aqui, Romanos capítulo 6. Como é que é esse passo? Romanos capítulo 6. Preste atenção no que ele vai falar. Ó. Versículo de número 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O primeiro passo, para que as coisas do diabo não afetem a minha vida, eu tenho que morrer para o pecado. Por quê? Porque o único poder que dá ao diabo de me destruir é o pecado. O único poder de legalidade, de fechar a porta, de destruir minha família, de acabar comigo, de me arrebentar aos pouquinhos, porque o diabo gosta de arrebentar aos pouquinhos, ele gosta de fazer sofrer aos pouquinhos. Ele é igual eu que gosto de pescar, lança a primeira isca, o bichinho vai lá, vai comendo e não deu para pegar, mas ele lança outra isca, às vezes gosta, mas olha, vou dizer uma coisa, o pecado é bom. É bom pecar, você nem sabe. O pecado tem prazer. Sabia disso? Não, pecado tem prazer. Todo pecado tem prazer. Mas só que o prazer desse pecado é pequeno, dura pouco. E depois vem a morte. O diabo é covarde. Ele dá aquele prato bonito, mas embaixo está cheio de veneno. Vai jogando a isca, uma hora o diabo dá uma fisgada. Aí é um câncer, é uma AIDS, é uma vida deprimida. Ah, meu irmão, a hora que ele pega, a fisgada, quem sabe pescar, ele não dá uma fisgada assim. Um dia a Suelene estava lá na fazenda da Lena querendo pescar, aí ela foi lá e pegou um piau grande, e ela foi trazendo o piau devagarzinho e disse, só o tamanho do peixe, o peixe só fez assim, puf, caiu. Ela não fisgou. Aí eu tive que ensinar para ela como é que fisga. E aí eu fui lá, falei assim, ó. Aquela fisgada. Que o anzol rasga a boca do peixe e não sai. Aí, meu irmão, olha a palavra. Não sai. Fica para lá, remexendo. Pode deixar lá. Você já viu a pinda? A pinda, deixa lá, você deixa lá a noite toda, vai lá de manhã, o peixe está lá já, mole, morto. Por quê? Porque ele lutou a noite toda para sair da isca e não consegue. Eu vou te falar uma coisa, se você cair na mão do desgraçado do diabo, filhinho, você não sai não. Só se Deus tiver um plano na sua vida. Só se ele tiver. Se ele tiver, você sai. Se ele não tiver, é daí para pior. Daí para pior. O cara pegou um baita de um filhote de 26 quilos. Ele ficou a noite toda lutando para tentar sair. E mexia para lá, mexia para cá, dava rabanada. Mas ele estava fisgado. Quando foi de manhã, o menino chegou lá, estava lá o filhote de 26 quilos. Não sai. Você está entendendo? Por quê? Porque, presta atenção, o diabo leva de 5 a 10 anos para fazer um plano na minha vida. Sabe para quê? Para não dar errado. Só pela misericórdia de Deus que eu escapo. Ele não faz um plano aqui hoje e vai executar amanhã na sua vida, não. Ele vai dando corda.
Porque o pescador, quando ele fisga o peixe, ele não pode puxar de uma vez, porque senão arrebenta a linha. Então o que ele tem que fazer? Frouxar ali e deixar ele ir. Vai porque eu vou te trazer, vai. É tão bom pescar, é tão bom pecar. Pecar é bom demais. Que maravilha, os amigos tudo em volta de mim. Nossa, meu Deus, que maravilha. É tão bom ficar um pé na igreja e outro no mundo, pecando. Então vai, desgraçado. Vai pescando. Vai. Quando de repente eu tenho que fazer assim, ó. É hora de te trazer. E vai doer. Por quê? Porque ele tem que perder a força. E ele tem que sentir dor para ele não lutar muito. Mas ele vai lutar. Mas já está fisgado. Aí ele pede linha. Eu dou linha. Depois eu vou trazer ele. Sabe o que vai acontecer? Depois de um certo tempo, ele cansa. É onde vem muito suicídio. Chumbim. Por quê? Porque o diabo já reinou. Vou te dizer uma coisa. Se a pessoa tiver plano de Deus, ele sai. Sai na dor. Igual eu saí. Mas se não tiver plano de Deus, é daí para pior. O irmãozinho Francisco foi lá para o Nordeste levar a palavra de Deus no carro. Deus deu para ele. Feliz da vida, ganhou alma. Aí na estrada tem uma mulher pedindo carona. Bonita. Ele olhou, viu ninguém e diz: estou sozinho mesmo. E entrou do carro. E do carro teve contato sexual. O Francisco, o Chiquinho. Chegou aqui a Anápolis, caladinho, numa boa. De repente ele começou a sentir uns sintomas diferentes. A saúde dele foi caindo. Aí o médico mandou fazer um exame. Aí o médico falou: o jeito é pedir o exame da AIDS. E pediu. E chamou o Francisco no gabinete e disse: você está com o vírus da AIDS. O Francisco dobrou o joelho, queria pedir perdão para Deus. O Francisco ficou doido, jejuando, orando, mas não sarava. E ele só foi debilitando. Aí alguém disse assim: eu vou chamar o pastor Celso. Ele: agora eu vou ser curado. Agora sim. Aquele homem compra briga, agora eu vou ser curado e vou fazer a obra de Deus. E ele ficou feliz, manda ele vir logo. E aí foi até o Abraão Cardoso, um grande cantor que nós tínhamos aqui em Anápolis, me levou lá. Quando eu cheguei lá, aquele homem chorava, falava em línguas estranhas. Aquele homem, ele dizia: agora eu vou ser curado, agora Deus vai me curar, porque chegou o homem de Deus. E ele chorava, derramava lágrimas. E eu falei: eu vou entrar na sua batalha, Francisco. Deus vai te tirar dessa. Só que quando eu fui orar, desceu um anjo na minha frente, com tanta autoridade, e disse: não ore por ele. Eu assustei. E o anjo pegou ele pelo colo aqui, as perninhas dele ficou espendurando, e o anjo levou ele. E eu saí para fora chorando. E o Abraão Cardoso veio atrás de mim e disse: pastor, o que aconteceu? Eu falei: eu tive uma visão. Eu tive uma visão. Eu disse: pastor, ele vai morrer? Eu falei: vai. Deus não vai curar ele, não? Não, só que eu não tenho como falar para a família. E aquele homem veio doido, gritando: pastor Celso, o que o senhor viu? Minha cura. Eu falei: Abraão, eu não tenho condições de falar isso para ele. Eu não tenho. Passou uma semana. Francisco desceu à sepultura. Pregador da palavra de Deus. Nós estamos vivendo. Olha para mim. Vou dizer uma coisa aqui, por Deus. Cada um de vocês que estão aqui está fisgado com alguma coisa do diabo. E ele vai dar a corda.
Vai chegar uma hora que ele vai falar assim, está na hora de fisgar. E a hora que ele começar a te puxar, as coisas vão complicando. Porta fecha, doença vem, dificuldade vem. Sabe o que é o mais duro, filho? Sabe o que eu vou dizer para você aqui? Sabe o que é o mais duro? E se Deus não tiver plano na sua vida? Você vai para os quintos dos infernos, queimar com o diabo. Você pode ter certeza disso. Primeiro você vai sofrer muito aqui. Você vai sofrer. Mas você vai sofrer. Igual o Francisco. Todo conhecedor do bem e do mal sofre. Sofre pelo saber que ele não devia ter feito aquilo. Misericórdia, até medo. Jesus amado, perdoa meus pecados. Porque a vida já é um sofrimento. Ainda sofrer na mão do capeta. Pelo amor de Deus. O que esse povo está esperando? Eu estou cansado de ficar falando que esse povo, Jesus está voltando. Tem gente que não está nem aí. É um pé na igreja, outro no mundo. Vai para o diabo que te carrega. É você que está querendo o diabo. A pastora disse, para que você vai falar? Eu tenho que falar, porque eu estou vendo, já está fisgado. Gente, Deus está mandando eu dizer, estou dizendo. Cada um de vocês está fisgado. Agora, se Deus tiver plano na tua vida, você sai. Agora, se Deus não tiver, filhinho, você atola no pecado. Mas atola mesmo. Faz o que você tem que fazer. Sabe por quê? Porque aí você fala assim, pelo menos eu estou indo para o inferno satisfeito. Ainda bem que eu estou indo para o inferno feliz. Que eu fiz tudo que eu queria fazer. Porque agora, aqui, 46 anos de crente, para ir para o inferno, eu tenho que deixar a pastora bater mesmo. Tem que deixar a pastora meter um chibata, meu irmão. Eu tenho que deixar Deus meter a chibata em mim mesmo. Porque eu não quero ir para o inferno, não, filho. Você está doido do inferno, misericórdia. Então o que eu vou fazer? Presta atenção. Sexta-feira da paixão, meu filho, eu vou ficar aqui, pezinho da cruz, Por que você vai ficar aqui, pastor? Porque a única forma de eu desfazer o que o diabo está projetando na minha vida é o sacrifício. Porque a Bíblia diz aqui que aquele que se une ao Senhor se torna um só. Então, no dia da sexta-feira da paixão, foi o dia que ele morreu. E eu vou me unir a ele. Como? Capítulo 6 de Romanos. Verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança de sua morte, também seremos da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte já não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quando vive, vive para Deus. Assim também vós, irmãos, que estáis aqui nesta noite, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, irmãos, eu tenho uma advertência para vos dizer, ao pastor Celso também: não reine portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Como é que é o negócio? Ele está dizendo o seguinte, que se o pecado está reinando na minha vida, não vai adiantar nada. Você está entendendo? O que ele está dizendo aqui? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer de novo o pecado. Nem tampouco apresentei, olha o que ele está falando. Ei, toma cuidado com o seu corpo. Não apresenta os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade,
Mas apresentai-vos a Deus vivo como dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Se a minha mão está fazendo eu pecar, eu tenho que apresentar ela como membro de justiça. Minha boca, meus olhos, ouvido, a minha língua, que é grande demais, tem que controlar a língua. Seus pés. Você já viu aquela mensagem que eu trouxe? A autópsia de Cristo? Você sabe o que significa autópsia? Autópsia é o seguinte: saber a causa, a razão da morte. E lá primeiro você vai ter que passar pela autópsia, para saber por que você vai para o pecado. Se foi os seus pés que te levou para o pecado, porque é um pé na igreja e outro no mundo, fazendo as coisas que desagradam a Deus. Seus joelhos que não se dobram para orar. Seus membros genitais que você não controla, fica na prática sexual. Seu coração cheio de ódio, de rancor. Suas mãos sujas, imundas. A Bíblia diz: quem entrará no santuário de Deus? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Tem gente que gosta de os olhos, o ouvido. O que vai fazer você ficar preso na autópsia do dia que você morrer? Escuta, preste atenção, vou terminar. A Bíblia diz o seguinte: céus, tem uma esperança. Que esperança é essa? A esperança é você se unir a Cristo, na semelhança da sua morte. Então o que eu vou fazer sexta-feira aqui? Preste atenção agora, para resumir a mensagem. Sexta-feira eu vou pegar aqui e vou desafiar o diabo. Diabo, a capetada toda, vou desafiar a cambada toda. O que dá legalidade para o senhor desafiar o diabo? A cruz, a morte de Cristo. Porque a Bíblia diz, nas cartas de João: para isso manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Certo? As obras do diabo só é destruída na manifestação de Cristo. E a manifestação de Cristo foi aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele levou os seus pecados, que pode te levar à desgraça. Então, como eu sei que eu vou pecar, porque a Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso, e se eu pecar e permanecer no pecado, aí dá legalidade. Se eu pecar e pedir perdão a Deus e largar do pecado, o diabo não pode me tocar. Então o que eu vou fazer? Preste atenção. Sexta-feira da paixão, que é forte, é o momento do ciclo da maldade. Da maldade. O único lugar que o diabo teve poder sobre Deus foi na cruz, que ele matou. Foi aí, esse único momento que ele teve. Só que era necessário ele morrer para tirar a condenação do pecado, para que os planos de Satanás que já tem na sua vida, já tem, o diabo já tem plano na sua vida, da sua família, dos seus filhos, dos meus netos, o diabo já tem. Eu estou sabendo disso, eles vão estar aqui comigo. O que nós vamos fazer? Aqui está a consumação de toda a minha condenação, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si os meus pecados e a condenação deles. E qual que é a condenação do pecado? A morte. Então ele morreu por mim. Então, olha para mim. Se o diabo tiver algum plano na minha vida e dos meus filhos, eu vou ter que ir para a cruz. Porque é lá na cruz que é destruído os planos do diabo. Está entendendo agora? Aí sexta-feira eu falo assim: irmãos, vem para a igreja na sexta-feira paixão. Eu não vou obedecer o pastor nada, eu vou para Caldas Novas. Vai, excomungado, vai. Depois vem chorando: pastor, ora por mim porque o trem está feio. Mas claro, esse dia, sabe o que os satanistas vão fazer? Trabalho
de magia negra. Sabe o que os macumbeiros vão fazer? Trabalho de macumba. Sabe quem é que te odeia e te quer o mal? Sabe o que ele vai estar fazendo? Macumba, para te destruir. Em vez de estar na igreja, não. Eu vou para a fazenda. Eu vou. Então vai. Pois a coisa complica. Como eu sei que esse dia é o dia em que o diabo, presta atenção, é o dia em que o diabo domina totalmente sobre a terra, em que ele executa os planos de morte, e aqui ele mata a vida, porque Jesus é a vida, e ele veio para matar. Então é aqui. Então todos os satanistas do mundo todo sabem que esse dia é especial. Por quê? Foi o dia em que Satanás venceu Jesus na cruz. Eles pensam assim. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que esse dia foi o dia em que o diabo foi derrotado na cruz. E se tem alguma coisa dando errado na minha vida, se tem alguma coisa que não está dando certo na minha vida, é esse dia. É esse dia. Como que o senhor sabe? Porque Deus trabalha com ciclos. Isso aqui é um ciclo. Deus, outra coisa, existe a condenação do diabo e a condenação de Deus. Só que todos dois aqui, tanto o diabo perdeu, como Deus também teve que julgar eu aqui. Porque a Bíblia diz que Deus julgou a minha pessoa na pessoa de Cristo. Então, se Deus está irado comigo, que é muito mais pior do que o diabo, a ira de Deus, a Bíblia diz, horrenda coisa é aquele que cai na mão do Deus vivo. Não tenta querer cair, não. É fria, é pior do que na mão do diabo. Então, aqui desce a ira de Deus sobre o pecado. Então, se aqui desce a ira de Deus sobre o pecado, se eu errar, eu já estou aqui. Então, Deus diz, eu não posso tocar nos céus. Nem Deus e nem o diabo. Por quê? Porque aqui foi aonde Deus desceu a ira dele sobre o pecado. E aqui estão os meus pecados. Então o que eu vou fazer? Não sou bobo. O mundo espiritual rege o mundo da terra. Minha família toda vai estar aqui. Ligando, unindo-se. Você leu lá, 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor se torna o mesmo Espírito. Presta atenção. Se eu vou me tornar o mesmo Espírito, eu vou voltar lá em Jerusalém, na sexta-feira da paixão, e tudo que o diabo tiver de mal para me fazer esse ano, e tudo que Deus tiver de condenação, porque eu vou estar, às vezes, pecando lá na frente, eu vou me unir em espírito aqui, e a memória de Deus voltará a 2000 e tantos anos lá atrás. Então eu vou unir o meu sacrifício ao sacrifício de Cristo, porque o sangue do sacrifício de Cristo fala. E quando ele falar, ele vai mencionar o meu nome e da minha família. Está entendendo agora? Agora, olha para mim. Vai nas igrejas aí e vê se os pastores estão pregando o que eu estou pregando aqui. Eles, vai falar que é um dia qualquer. Vai ter pastor aí que vai sair até para pescar na sexta-feira da paixão. Eu estou sabendo que esse dia aqui no mundo espiritual foi o dia em que o diabo projetou a morte. Como que eu vou sair? Como que eu vou ter um lazer se esse dia é importante para a minha vida? É importante para os meus netos, para minha irmã, esposa, para meus filhos. Como que eu vou me divertir num dia desse? Não, bem, dá uma ligadinha para o pastor lá, mente para ele. Fala para ele que eu estou com dor de barriga, que eu não posso ir. Fala para ele que eu comi uma feijoada pesada, estou mal aqui, e aí nós vai viajar. Eu não estou vendo, filhinho, mas o capeta e Deus está te vendo. Você vai esconder dele? Esconde, tenta esconder. Vai, tenta esconder de Deus. Tenta esconder do diabo. E se ele estiver preparando um desastre? Eita, irmão. Tem gente que brinca com Deus, meu irmão. Isso aqui é coisa séria, meu irmão. Eu não estou querendo amedrontar ninguém, não. Eu estou falando a verdade, a realidade. Você já viu como é que está sendo aí os feriados? Gente que morre à torta direita, meu irmão.
A vida está tão difícil. Por que está difícil? Porque o mundo espiritual está regendo aqui. Eu tenho que mudar isso aqui, não foi o que eu falei aqui? Que o mundo espiritual tem jeito de ser modificado. Então vai ser aqui, ó. Sexta-feira da Paixão. Eu vou estar aqui de jejum. Aliás, eu vou entrar em jejum, sabe que hora? Meia-noite, de quinta para sexta. Vou dobrar o joelho em cima dos envelopes dos irmãos. E assim, presta atenção. Assim como Cristo apresentou-nos todos aqui, eu vou estar apresentando os que estão nessa campanha comigo. Preste atenção. Os irmãos que estão nessa campanha, eu vou desafiar o diabo na vida de vocês, mediante essa palavra. Tem muita gente que não está aqui, vai chegar sexta-feira e ficar boiando. Como é que é o negócio aí? Não estou entendendo, quero participar, mas estou sem jeito. Não, você tem que entender para depois você participar. Você entendeu agora? Para o diabo, essa sexta-feira da Paixão é o dia em que ele vai liberar as mortes. Porque ele matou a vida. Cristo é a vida, entenda. Mas na sexta-feira da Paixão, se a igreja se unir ao sacrifício de Cristo, anula todo o projeto de morte do diabo em nome de Jesus Cristo. Você está entendendo agora? Você entendeu por que você tem que vir? Aí, dá 9 horas, pastor, quero entregar o jejum. Não vem não. Não vem para cá não. Você não vem para cá com essa não. Você chega aqui 8 horas, 9 horas quer entregar o jejum. Deixa de ser mole. Aqui eu não aguento um pãozinho. Não, você não está entendendo a situação aqui não? Talvez a união do seu sacrifício ao sacrifício de Cristo vai anular coisas ruins que vai acontecer na sua família. Vai anular coisas ruins que podia acontecer com você. Foi dito lá dentro do inferno, pastora Suelene. Foi dito dentro do inferno. O diabo querendo tocar em mim, em você e nos meus filhos. E esse menino está aí na mesa aí, era criança, estava estudando. Menino, ia para a escola. E o diabo falou, eu quero pegar ele. E Deus disse, como? O filho dele atravessa a avenida pelo Duvico, eu vou mandar uma carreta cheia de bujão para esmagalhar o filho dele. Aí eu quero ver se ele vai ficar firme. Sabe o que Deus falou? Deus falou para o diabo, ele é a menina dos olhos direitos e a família dos olhos esquerdos. Você não vai tocar nele. Por quê? Porque toda sexta-feira, pastor Celso está aqui, ó. Eu era para ter morrido nas estradas, esses 7 anos que eu vou para a Barra. Eu andei 35 quilômetros, não, 20 quilômetros, dormindo, numa pista única, não tem jeito, cheio de carreta. É impossível. Os irmãos que estavam aqui comigo sabem disso. E Deus não permitiu o diabo tocar em mim. Por quê? Porque todo ano eu estou anulando a morte. Ó, morreu um amigo meu, o pastor Ortedan. Morreu outro amigo meu, o Márcio, tio de um rapaz aqui, ó. A família, se existe uma dor pior do que a morte, não tem. Mas aqui eu posso anular. Meu filho, o Jonathan, recebeu um revólver na cara, na testa. Aqui do vizinho, na testa, para matar, não conseguiu matar ele. O diabo tentou matar ele na estrada, porque eu mexi com ele lá em Brasília, lá em Goiânia. Bagaçou o carro, só sobrou os 2 bancos da frente. Não morreu por quê? Porque eu estou aqui. Você está entendendo agora a seriedade do que é sexta-feira da Paixão? Você está entendendo agora? O pastor está interessado em alguma coisa. Oh, cabeça do cão. Pensamento do diabo. Isso é pensamento do diabo. Eu não estou querendo nada. Não estou querendo nada. A oferta que você vai dar é para pagar o aluguel da igreja. Eu só quero livrar o meu povo e abençoar o meu povo nesse dia. Diga glória a Deus. Você quer ser abençoado? Através da morte de Cristo nós recebemos vitória. Você entendeu aqui agora? Você já imaginou você anular um câncer aqui? Hã? Sabe o que é um câncer? Ah, não sabe não? Hã? Você sabe o que é anular uma tragédia aqui? Você sabe o que é anular o diabo pegar a sua casa e virar de cabeça para baixo? Você não sabe o que é isso não?
Vocês acham que o diabo é brincadeira? Tem gente que acha que o diabo é brincadeira. Acha que o diabo nunca vai pegar ele. Que nada, o diabo nunca me pega. Rapaz, moço, se ele estiver lá na presença de Deus agora falando assim, eu quero dar uma cirandada com fulano, acabou, filho. Você acha que ele não está querendo destruir nossas vidas? Ele está querendo acabar com as nossas vidas. Ele só não acaba com as nossas vidas porque nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Entendeu? Outra coisa que eu quero falar, para resumir, acabar com isso, acabar com essa mensagem aqui. Isso aqui, sabe o que acontece isso aqui? Isso aqui anula meu sofrimento de muitos anos. Quanto tempo você está sofrendo? Sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus veio e sofreu, levou o sofrimento